Olá, minha amiga Marreta, meu amigo Marreta, seja bem-vindo a mais um podcast Marretas. Esse podcast você pode encontrar... Marretinha, diz pra mim onde é que a gente encontra esse podcast. Praticamente em todas as plataformas, né? Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Facebook. Procure por @carijofilmes. Curta, se inscreva, ative o sininho. Principalmente compartilhe. @carijofilmes. Mal? É isso aí, muito obrigado. Bom, estamos aqui, como vocês viram, com o Marreta, estamos aqui com o Bueno. Tudo bem, Bueno? E aí, beleza? Tudo bem? Tudo Como bem. é que tá essa força? Essa força tá bem, tá feliz hoje, muito feliz, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto... Pô, finalmente um tema leve. Um tema leve, né? Finalmente, nem tanto, mas não assim... vai ser tão leve, mas um tema leve. Nós vamos falar sobre Chico Buarque de Holanda. E por que nós vamos falar sobre o Chico Buarque? Primeiro porque ele acabou de receber o prêmio Camões. Que ele ganhou no século passado, né? O prêmio Camões é atribuído aos autores pelo conjunto da obra da língua portuguesa para o enriquecimento literário da língua. Embora muita gente não saiba, ele não ganha só o diploma, são 100 mil euros também que ele ganha de prêmio, né, de premiação em dinheiro, que eu acho que vale a pena, né? Acho que ele merece. Para mim vale muito, resolveria todos os meus problemas. Né? Para mim resolveria metade deles, mas já estaria muito bom, né? Um dos motivos da demora, você disse que demorou para receber, né? Na verdade, ele recebeu em 2019, ele foi agraciado. E um dos motivos, a pandemia foi um dos motivos, mas o maior motivo foi que o presidente da República, o então presidente da República, não quis assinar o diploma. Achou que não deveria assinar e ele acabou, né, sendo protelado para ser entregue agora, recentemente. E sua fala, ao receber a premiação, no Salão Nobre do Palácio Nacional de Queluz, lá em Lisboa, ele, visivelmente emocionado, fez uma alusão ao Bolsonaro, mas não citou nominalmente. E eu vou dizer aqui a fala dele. O ex-presidente, não citou o nome, teve a rara fineza de não sujar o diploma de Camões, deixando espaço em branco para a assinatura do presidente Lula. Sensacional. E é sobre ele o tema de hoje. Nós vamos falar de parte de sua obra. Não dá para falar a obra toda, porque se nós formos falar da obra de Chico, nós precisaríamos de um programa de uma semana. Né? Vamos falar de parte da sua obra e como ele, através das suas canções, ele que é filho de Sérgio Buarque de Holanda, que você como historiador conhece muito bem. Conheço bem, né? Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda morou em São Paulo, ele foi diretor do Museu do Ipiranga. Ele veio para cá para isso, né? Então, o filho de Chico narrou períodos importantes do nosso país. Então, vamos tentar entender o que estava por trás de algumas mensagens, por muitas vezes explícitas, do homem que nos aconselhou a fumar ari, cheirar Vinícius e beber Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho. Que é uma das frases mais lindas que eu reconheço na música dele. Fume ari, cheire Vinícius, beba Nelson Cavaquinho. Isso é de uma fineza, né? Já que ele falou de fineza, isso sim é uma fineza, não é verdade? Total. Tudo bem com você, então? Podemos começar? Podemos começar. Vamos lá. Por onde você quer começar? Eu vou começar... Porque, como você falou, acho que não é nem uma semana, né? Se a gente fosse falar de tudo. Acho que nem daria para falar de tudo. Né? Nem daria para falar de tudo. E quem somos nós para falar tudo de Chico, né? Acho que só Chico falaria dele mesmo, né? É isso aí. Mas nós separamos algumas canções e a gente vai comentar aqui. A primeira delas é uma canção chamada Sinhá, que ganhou prêmios. Eu vou recitar uns versos dessa canção. Tá. Eu juro a vós mercê que nunca vi Sinhá, porque me faz tão mal, com olhos tão azuis, me benzo com o sinal da Santa Cruz. Por que me talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Por que vós mercê meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus, para que vós mercê não me tira a luz. Com isso, porque ele foi acusado injustamente de ter visto a Sinhá se banhando no açude, e veja que ele juntou aí a religião católica com as religiões de raiz africana, né? Não, Yorubá. Esse verso é lindo, que eu choro em Yorubá, mas oro para Jesus, é fantástico. Choro em Yorubá, mas oro para Jesus. Mas ele está falando aí sobre a violência e o sadismo que são exercidos pelos senhores, que eram exercidos pelos senhores de engenho daquela época. Era assim mesmo que funcionava?
Olha, acho que era até pior, né? Bem pior, porque não sei se a pessoa olhou ou não olhou, assim, isso talvez pouco importasse, né? O que importa é que o senhor de engenho tinha o poder de vida e de morte sobre aquelas pessoas, né? E essas pessoas eram vítimas, né? Elas estavam num processo de diáspora, eram vítimas, né, desse sistema que foi talvez o pior sistema de escravidão que já existiu no mundo. E o que eu acho bacana do Chico é que tem um episódio naquele documentário que a gente estava falando, né? Chico, um artista brasileiro. Antes da gente começar, a gente estava trocando uma ideia sobre esse documentário. E aí você citou que ele é filho do Sérgio, né, Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque ficava isolado, né? O documentário mostra que o Sérgio ficava trabalhando, né, no escritório e o tempo inteiro e pouco interagia com os filhos. E o Chico percebeu que talvez uma entrada que ele pudesse ter na vida do pai fosse através dos livros. E ele foi para os livros. Mas é aquilo, né? É uma alma que é diferente, porque ele foi para os livros. Ele pegou os livros, ele pegou aquele conhecimento dos livros, ele lia um monte e falava um monte de línguas, francês, e italiano, e espanhol, e português e tal, mas ele optou pela arte. E eu acho que essa opção da arte para contar a história, para abordar o país, para abordar a história do país, ela é genial. A gente está falando de uma pessoa que é genial, porque... através da arte você consegue fazer o que o professor de história, né, como eu, por exemplo, tentei muitas vezes nas minhas aulas e não conseguia fazer, que era você trazer a informação, trazer a história, mas de uma forma humanizada. E a arte ela consegue isso num verso. Às vezes a gente tem que dar uma volta danada para poder trazer a humanização do processo. Porque, olha isso, olha essa música. Ela é de uma humanidade. É impressionante, porque parece que você está vendo as pessoas ali, né, interagindo. E você percebe a violência sem que a violência seja sequer citada. E talvez ela se torne até maior, porque ela sequer é citada. Né? Tirar a luz... Né? Então, tipo, é uma coisa assim, a gente está falando de uma pessoa genial, né? E de uma opção genial. Então, acho que para mim o Chico é isso, sabe? Para mim o Chico é um baita de um contador de histórias e que optou pela arte como forma não somente da estética, não somente da coisa, da beleza, mas a arte como forma de trazer a humanidade, né, para a própria interpretação do Brasil. E né? Sem deixar de trazer a estética e a beleza também. E sem deixar de trazer a estética e a beleza também. Então, acho que sim, ela é assim, se eu tivesse que contar a história de como é que era a relação entre o senhor de engenho e os seus escravos, eu citaria esse verso aí. Para dizer, olha, a relação chegava nesse ponto aqui. E, obviamente, muitos outros, né? Mas esse ponto aqui, para mim, já seria o suficiente para traduzir o que foi a tragédia que foi a escravidão brasileira, que era o sistema escravista brasileiro, uma verdadeira tragédia, que muitos dizem, né? Não, porque na África também tinha escravidão. Mas a escravidão da África não era assim. A escravidão da África era outra coisa, era muito diferente. Os escravos na África eram bens que refletiam prosperidade, né, de bens de status, né, entre as relações sociais africanas e tal. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil era status, mas era somado a uma degradação humana praticamente nunca vista, né, na história da humanidade. Né? Agora, você contar isso é uma coisa. Agora, você traduzir isso de uma forma humanizada é uma coisa super diferente. Muito bom, né? E você acha que isso pode ser observado nas estatísticas de hoje com relação à violência aos negros? Totalmente, né? Não mudamos muito, então? Não, o Brasil continua, na minha opinião, o Brasil continua sendo uma sociedade escravista. Né? Nós somos escravistas até hoje. Hoje nós temos outros tipos de escravidão, além da escravidão que existiu também no passado. Né? Porque, você vê, o Ministério do Trabalho liberta todo ano 30 mil trabalhadores, 40 mil trabalhadores, já chegou a libertar no ano 70 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Acabamos de presenciar lá o plantio das uvas lá daquelas empresas ultra famosas, né? Aurora, Salton e tal. Trabalhadores em condições de escravidão, né? E submetidos a violências inomináveis. Né? Inomináveis. E você trazer o escravo da condição de coisa
para a condição de pessoa, através de um verso, é uma coisa muito bacana, né? É muito bacana. Porque você está ali na condição de pessoa humana, né? Então é muito legal. E a capacidade, como você disse, de humanizar, né? Capacidade de humanizar esse episódio, acho que só o Chico mesmo, né? Que quando ele fala, eu vou até repetir, quando ele fala assim, eu choro para Yorubá, oro para Jesus, para que vós me tira a luz, né? Quer dizer, porque você vai me cegar, né? Que ele está contando realmente o que aconteceu. Ele está narrando um fato, sim, né? Verdadeiro ou não. Porque é uma mas prática. Deve ter sido verdadeiro em vários momentos. É uma prática. Posso falar das coisas assim, porque é pesado, gente. É pesado para quem está nos ouvindo, né? Mas assim, furar os olhos, né? Cegar, era até pequeno, talvez, né? Porque você tinha muitas outras coisas. Já há notícias de senhores de engenho que serviam os peitos das mulheres, assim, em bandeja, sabe? Tipo, se alguém falasse, eu achei aquela escrava bonita, servia os peitos em bandeja, sabe? Emparedavam as pessoas, sabe? Colocavam as pessoas dentro de parede e massavam a parede, botavam as pessoas dentro de parede, sabe? Fora o pelourinho, enfim, e milhões de outras coisas, marcar né? com ferro em brasa, sabe? Os requintes, né? O sadismo mesmo, requinte de tortura, sabe? É um negócio assim, para manter, né, a autoridade, né, do senhor. Né? O escravo da canção não poderia sequer ter pensado em olhar assim, né? Sequer ter pensado, né? Porque ele está afrontando a autoridade daquele senhor de engenho. Né? Inclusive, no resto da canção, ele até diz que... Ele diz duas coisas interessantes. Eu vou colocar em minhas palavras, mas ele diz, eu nem estava lá. Talvez eu estivesse lá para Xerém, ele fala. Não é? E ele diz também, e se tivesse lá, eu já não ligo mais para essas coisas. Então, quer dizer, na verdade, ele não viu. Mas você vê que tem tudo aí, né? Tá tudo aí. Porque tá aí o patriarcado, né? Tá aí a coisa do controle sobre a mulher, né? Tá aí a sexualização da mulher, né? Entende? Tá tudo aí, né? Tá tudo aí. Num simples verso, né? Você coloca, tá tudo aí, né? Então eu acho muito impressionante, assim. Eu gostei de você ter começado por essa. Em outras palavras, ele conseguiu numa canção mostrar tudo que poderia ser a alma da violência contra os escravos naquela época, né? Sem dúvida, é isso. Marretinha. Só pra gente prezar pelo preciosismo, Sinhá é uma música do álbum Chico, lançado em 2011. Marretinha, ela fazia parte de uma peça também, não é? Vê se você consegue descobrir, por favor. Mas enquanto isso, nós vamos falar de um outro assunto. Nós vamos para uma próxima... Vamos para outra canção. E uma canção Você que selecionou, então eu estou aqui só reverberando o que você selecionou. Eu tenho certeza que essa canção eu selecionei em sua homenagem, que eu tenho certeza que você gosta muito. Eu vou falar um verso dela só. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Nós estamos falando de construção. Construção, que coisa linda, né? Que coisa linda. A tragédia narrada de uma forma tão bonita, né? E é considerada uma obra-prima. Uma obra-prima. Da música brasileira, é uma obra-prima da música brasileira, né? Até em termos de métricas e tal, é uma obra-prima. As últimas palavras todas proparoxítonas. Todas proparoxítonas, enfim, tem um monte de estudos aí sobre essa música, mas é interessante, né? Aí eu vou dividir uma experiência minha, né? Eu costumava fazer, né, uma coisa quando eu estava em sala de aula, que era o seguinte, era muito, muito legal, né? Eu colocava primeiro o País Tropical, tá? do Jorge Benjor, né? E aí ficava, moro no País Tropical, a turma batia a palma e tal, papai. Aí eu falava, né? Óbvio que não era o Jorge Benjor, ele não intencionou fazer isso, mas assim, a ditadura, ela aproveitou a música do Jorge Benjor, porque moro num país tropical, sou Flamengo, tenho uma nega chamada Tereza e tal. Era uma ode, né, a tudo que a ditadura queria vender naquele momento. Estava num período de um baita crescimento econômico, o Brasil crescia 9%, 14%, 13%, 12% ao ano. Tinha crescimento de tigre asiático, né, naquela época. E por quê? Porque recebia muito aporte e tinha arroz salarial.
Né? Então, você tinha uma equação ali, né, que era empréstimo e arroz salarial. E atividade econômica progredindo, porque você baixa os impostos para as grandes empresas multinacionais, então vem muita empresa, principalmente de automóvel, eletrodoméstico e tal, papapá, e você faz uma política ali para poder alavancar, né, o crescimento econômico do país. Certas categorias se beneficiaram muito disso, certas classes, né, se beneficiaram muito disso, então tinha toda uma propaganda do regime para que você tivesse lá realmente muita alegria, né? O Brasil ame ou deixa, ninguém segura esse país, o Brasil é o país do futuro e por aí vai, né? E aí, tipo, a seleção brasileira ganhando, né, a Copa, enfim, tipo, aí, né, a citação do futebol tem muito a ver com essas coisas todas e tal. Então, tudo isso eu mostrava ali. E aí, logo depois, eu colocava a construção, né, para tocar. E aí eu perguntava para as pessoas se as pessoas elas entenderam o que estava acontecendo ali. E a maioria das pessoas canta a música, a maioria das pessoas fala sobre a música, gosta da música, mas não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Porque talvez não preste atenção que tem uma história sendo contada ali. O contador de histórias ele é brilhante, né? Porque ele narra toda a trajetória de um trabalhador, né, da construção civil, que sai de casa, né? Amou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único. E aí atravessou a rua no seu passo tímido. E aí depois ele subiu a construção, né? Como se fosse comeu máquina. Feijão com arroz como se fosse um príncipe. Exatamente. Aí na hora do descanso, né? Ele comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Essa frase eu acho muito legal. Acho muito legal. Porque comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Ele não tinha carne para comer. É aí que eu pegava as pessoas. Ele não comia carne. Porque as pessoas não comiam carne nessa época. Quem era vítima do arrocho salarial... Porque o arrocho salarial é o seguinte. O salário mínimo aumenta, né? Mas ele aumenta abaixo da inflação. Então, os produtos ficam mais caros e a cada mês, você vai comprando menos. Aí você imagina um arrocho salarial que já funcionava anterior ao milagre econômico, que já começou no início da ditadura, e ele perpassa todo o milagre econômico. Ou seja, você está falando aí de 10 anos de desvalorização, praticamente, do salário mínimo, o que é uma catástrofe, uma tragédia humana. Uma tragédia humana. Né? Então, aí você narra o trabalhador que está comendo feijão com arroz como se fosse príncipe. Né? E aí ele, né, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, né, seus olhos embotados de silêncio e lágrimas. Né? Tipo, cara, olha sabe? Olha o cansaço desse cara. Né? Aí, de repente, ele tropeça. Né? E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Né? E depois ele cai. Né? Ele cai da construção. E vem aí a frase mais importante da música. E vem aí, ele cai, ele se estatela no chão e ele cai, né, na contramão, atrapalhando o tráfego. Cara, olha a genialidade disso, né? Porque assim, chega a ser emocionante, né, você ver, porque a narrativa, né, da história de um trabalhador vítima do milagre econômico e ele morre na contramão atrapalhando o tráfego. No outro episódio, que a gente estava falando, discutindo a pobreza, os moradores de rua, a gente chegou a citar, né, que eles estavam na contramão do sistema. E esse trabalhador, ele é o símbolo de todos os trabalhadores que estavam na contramão do sistema. Porque como assim o Brasil estava crescendo e as pessoas estavam morrendo de fome? Como assim o Brasil estava crescendo e os trabalhadores estavam mal, né, os trabalhadores estavam mal de vida, né? Então, eu acho assim, de uma genialidade suprema. E ele não fez só isso, né? Porque, por exemplo, se você lembrar de Cotidiano, se você se lembrar de Gota d'Água, tá? São todas canções, mais ou menos, desse período, né, que falam sobre, né, o Marretinha pode até confirmar se todas elas. Pedro Gota Pedreiro. d'Água, né, Pedro Pedreiro, Cotidiano, né? Então, são todos essa ideia, né, de você dizer assim, olha só, não está tão bom quanto o governo pinta. Só que, mais uma vez, não é aquilo, né? Porque essa é uma diferença que eu acho boa da gente falar para as pessoas. Porque eu falo sempre assim, você tinha a música de protesto, né? Que era a única música política realmente vista pelas pessoas na época. Né? Então, por exemplo, eu cito sempre Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei das flores. Para não dizer que não falei das flores, é uma música política. Ela é explicitamente política, porque ela fala mal dos militares, ela fala mal do sistema, ela fala mal do regime, ela fala mal explicitamente. Então isso eu chamo de canção de protesto, entende? E aí você tem uma outra seara,
que é o Chico Buarque. Porque o Chico Buarque não é uma canção de protesto, mas ao mesmo tempo é. Não é uma canção de protesto clássica, mas ao mesmo tempo é. Só que é um protesto que usa de simbologias, usa de humanização, usa de metáforas, né? Usa de histórias, entende? Ele inclusive desloca, né? Várias histórias, por exemplo, né? A Gota d'Água é baseada na tragédia grega, né? De Medeia e tal. Ele desloca o tempo, né? Para narrar as coisas, mas na verdade ele tem um alvo, né? Ele sabe onde ele está querendo bater, né? Mas ele bate de uma forma tão, né, como ele fez com o Dito Cujo aí, né, que é tão, assim, absurda, né, que tipo, a censura ficava doida, né, com ele, porque, tipo, será que ele tá batendo ou será que ele não tá, né? Será que é isso aqui, né? Entende? Eu acho que ele devia dar um trabalho danado pros caras, né? Porque, tipo, os caras deviam ficar lá, pô, será que isso aqui é um verso ou não é, né? Porque o Apesar de Você, por exemplo, as pessoas falavam, né? Não, isso aí foi uma moça que eu encontrei, enfim, tipo, tinha várias histórias sobre Apesar de Você, tanto é que não foi censurada no primeiro momento, depois passou a ser censurada, né? Enfim. E aí eu acho que a censura é um capítulo à parte, né? Mas você falou de metáfora, eu me lembro agora de uma música que, aliás, está no rol das músicas que nós vamos falar, que é a Roda Viva, que faz exatamente essa metáfora, né? Compara a vida e uma roda que gira sem parar. E ele fala, a gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. pra lá. Né? Então, essa é uma metáfora, e essa música foi feita em 72, quer dizer, era um período bravo da ditadura, e que ele usou dessa metáfora para mostrar que toda vez que eles tentavam fazer alguma coisa, tentavam... tem uma parte da música que ele fala assim, que chega a roda viva e carrega a viola para lá. Né? A gente toma iniciativa, viola na rua cantar, quer dizer, nem é viola na rua cantar, olha a metáfora. Mas eis que chega a roda viva, que é o sistema, né, que são os militares, e carrega a viola para lá, ou seja, e leva embora a viola. Sim. Marretinha quer participar. Vamos lá. O Marretinha tem a obrigação de dar retorno, né, de algo que me foi pedido. Não achei nada sobre a parte teatral de Sinhá, mas achei que ela foi ganhadora do 23º Prêmio da Música Brasileira, em 2012. Mantendo aqui o meu compromisso com a informação, o disco Construção é de 1971, disco homônimo, tem diversos sucessos, como Deus lhe pague, Cotidiano, Construção e Samba do Orly. E Roda Viva, para devolver para você, Maurício, de novo, é do álbum de 1968, intitulado Chico Buarque de Holanda, volume 3. Eu disse 72, né? Porque 1968, essa peça, né? Essa Pertinho, peça, pertinho. inclusive, virou peça, né? Virou peça, o Roda Viva. E, assim, eu acho até que é mais do que só a ditadura, né? Porque a peça, por exemplo, ela contava a história de um artista, né? Que era, na verdade, o próprio Chico, né? E que ele era meio que engolido pelo próprio sistema, né? Enfim, tipo, tem um momento... O sistema, assim, que eu digo, o sistema maior mesmo, tá? O sistema capitalista, enfim, o sistema de consumo, né? Porque tem um momento da peça, porque essa peça aí foi mó doideira, porque essa peça, ela foi dirigida pelo Martinez Corrêa, né? O Zé Celso Martinez Corrêa. Né? E o Zé Celso tem, né, aquelas montagens que o Zé Celso não montava nada para divertir. Eu me lembro que ele até jogava fígado nas pessoas. Tinha um fígado cru, que tipo tinha sangue. Eu né? me lembro de ter lido, claro. Exatamente. Então era chocante. Era uma peça que era feita para chocar, para tipo acordar as pessoas, né? Porque 68 é um ano crítico, né, da ditadura militar. 68 é o momento em que o AI-5 é implantado, em dezembro de 68, dia 13 de dezembro de 68, é o momento que o AI-5 é implantado. E o ano todo de 68 é um ano de protesto, de alvoroço, de todas as categorias. Então eram artistas, estudantes, intelectuais, todo mundo foi para a rua, né, em 68. Então a ditadura tinha dois caminhos ali, né? Ou ela calava essas pessoas, ou ela começava a negociar alguma coisa dentro do regime. E ela, obviamente, optou por calar. E uma peça como Roda Viva era uma peça que, de fato, tinha esse pressuposto de acordar as pessoas, né? Tipo assim, acorda.
A gente precisa fazer alguma coisa com o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo, né? Existe uma roda. Até o Hélio Gaspari faz uma comparação, né? Que você tinha uma roda conservadora rodando, e naquela mesma época, porque 68, 69 é o auge do movimento hippie também, né? E o movimento hippie se espalha, até para os estudantes aqui brasileiros. Então você tinha a roda de aquários, né? O Hélio Gaspari fala da roda de aquários, certo, que rodava na outra direção. Então eram duas rodas rodando ao contrário, né? E elas vão se esbarrar em algum momento, né? Então acho que essa peça ela traduz muito, porque tem toda a estética hippie e tal, pá, da peça, e tem também essa coisa, né? Essa coisa do choque, entendeu? Do choque cultural que essa peça propunha, né? E eu queria falar um pouco aqui, foi nessa época, mais ou menos, que a TFP saiu às ruas, não foi? Sim, Tradição Família, sim. A TFP é Tradição Família e Propriedade, mas eles saíram com aquela passeata pela família. Não tem ainda esse nome TFP, tinha outros nomes, né, na época, né? Mas eles fizeram a Marcha da Família com Deus, né, pela liberdade, né? Que foi especialmente forte aqui em São Paulo, né? Acabou na Praça da Sé, teve uma missa com um padre americano e o padre praticamente ajoelhou para pedir aos militares que houvesse um golpe, né, no Brasil, enfim. Então, qualquer semelhança com a suposta polarização que nós vivemos hoje não é mera coincidência, né? Era um momento extremamente radical, né, da história brasileira ali. Vocês, deixa eu ir para aquela câmera ali, que eu quero falar diretamente com quem está nos ouvindo, nos vendo, e você que está nos ouvindo. Vocês vão ver muita semelhança de situações sociais daquela época e de que está começando a acontecer agora, o que aconteceu nesses últimos anos. Uma delas é essa história da, né, Marcha com Deus. Já existe Marcha com Deus hoje no Brasil, não é? E a marcha foi assim, uma das marchas, tá? Foi a mais famosa. Teve muitas outras, tá? Muitas outras. Marcha de mulheres, marcha das donas de casa, marcha disso, marcha daquilo. Você teve muitas marchas conservadoras no Brasil. E, do outro lado, você teve a passeata dos 100 mil. Dos 100 mil. Que era um contraponto, né? A marcha, ela foi um pouco a reação, a Marcha da Família foi um pouco a reação ao movimento dos 100 mil, aos comícios da Central do Brasil, enfim, tipo uma série de outros movimentos que eram os movimentos progressistas da época e que, obviamente, você tinha lá, né, também milhares de pessoas defendendo, né? E aí, obviamente, você tem os militares intervindo nessa situação, porque aí vem todo aquele discurso de que o Brasil está um caos, você precisa controlar, precisa impor a ordem, enfim, e manter a democracia, porque as instituições estavam sob ameaça. Então, isso que é a grande sacação, né? Por isso que o Chico também é muito irônico com as letras dele, né? Porque ele ironiza os discursos. Né? Porque, por exemplo, eu estou dando um golpe de Estado, eu estou implantando uma ditadura para defender a democracia. Então, não tem outra forma de você lidar com isso a não ser com ironia. Mas eu gostaria de dizer para você, de falar com você sobre uma outra música que já está quase terminando essa época da ditadura. Tá. É uma música que eu tenho aqui na minha camiseta, para quem está nos ouvindo, depois eu falo o que é, mas para quem está nos vendo, né? Aqui está escrito, leia para mim o que está escrito aqui. Apesar de você. Né? Amanhã de ser um outro dia. Né? Isso. Essa música, apesar de você, foi uma música que também foi muito difícil de ser passada na censura. E eu não sei se vocês sabem, teve uma ocasião que o Chico até trocou de nome na censura, mandava lá Julinho da Adelaide, porque quando pintavam a música de Chico, os caras já falavam, opa, 90% de chance era de cair fora, né? De pelo menos mudar alguma coisa. E Julinho da Adelaide não tinha a fama de Chico. Julinho da Adelaide não existe, é o pseudônimo que ele usava. Né? Mas na música Apesar de Você, ele fala sobre uma esperança, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu, no ano passado, cantava essa música. Sim, nossa. Cantamos muito. Muito, né? Essa música. A música se tornou um hino, né? Do protesto, liberdade, durante a luta contra a ditadura. E ela realmente se tornou um hino mesmo, não é isso? Sim, eu acho que eu, quando vou falar do Apesar de Você, eu analiso sempre junto com Tanto Mar, né? Que não fala do Brasil, mas fala sobre uma esperança que começou a nascer ali, né?
Aí a gente está falando de uma virada importante dentro da ditadura militar brasileira. Por quê que houve uma virada? Porque o milagre econômico ele começou a falir. Né? Teve uma explosão da miséria no Brasil, que foi um negócio absurdo. A conta começou a chegar dos empréstimos internacionais, a coisa não estava indo boa economicamente, e diz o Hélio Gaspari, porque o Hélio Gaspari teve acesso aos livros que não foram publicados, documentos que não foram publicados, tanto do Geisel quanto do Golbery do Couto Silva. Né? O Golbery foi o criador do SNI, o ideólogo do regime e tal. E o Geisel foi o penúltimo presidente militar. Então, o Médici é o cara do milagre. Né? Então, o apesar de você, todo mundo diz que foi para o Médici, né? Que foi feito para o Médici. Né? Ou para a ditadura de uma maneira geral, mas assim, mirando no Médici. Né? O Médici era um presidente extremamente popular, se você parar para pensar. O Médici ele usava o futebol para poder... Médici saía de Brasília, pegava o avião, ia para o Maracanã assistir jogo do Flamengo com a camisa do Flamengo. E saía comemorando com a torcida, né, quando o Flamengo ganhava. Quando a Copa de 70 aconteceu, que o Brasil foi tricampeão, os jogadores foram para Brasília e foram recebidos pelo Médici. E jogaram o Médici para cima. Enfim, o Médici era um presidente popular. O próprio Lula falava, né, numa entrevista dele há um tempo atrás, que se ele Lula, disputasse a eleição com o Médici, né, naquela época lá, né, que o milagre econômico estava no auge, ele provavelmente perderia a eleição para o Médici, né, de tanto que o Médici era popular. Né? Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, essa popularidade do Médici estava arranhada, né, por causa do milagre e por causa do excesso de repressão. Né? Então, quando o Hélio Gaspari fala que a repressão, né, o aparelho repressor, ele estava quebrando a hierarquia do exército brasileiro, principalmente, é uma coisa seríssima, é uma coisa muito séria. Estava acontecendo. Porque, por exemplo, um coronel do exército ele não podia mandar num sargento, se o sargento fosse, por exemplo, do DOI-CODE. Entende? O DOI-CODE mandava mais do que o próprio exército, entendeu? Não tinha mais posição. Quem estava mandando no país era o aparelho repressor. Entende? Então, você tinha a falência do milagre acontecendo e, ao mesmo tempo, problemas internos, né, das Forças Armadas. Aí, no meio disso, o que aconteceu? Né? Nessa virada, o que aconteceu? Portugal... Né? E aí vem a música Tanto Mar. Portugal conseguiu acabar com a ditadura salazarista, que era uma ditadura, que começou na década de 20, cara. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Era uma ditadura de estilo fascista, né? Era uma ditadura que, inclusive, chamava-se Estado Novo, como a ditadura, né, do Vargas, aqui no Brasil, chamava-se Estado Novo, né? O Estado Novo português. E a ditadura salazarista acabou porque o Salazar morreu, né? Mas depois dele veio o Marcelo Caetano, né, que era o secretário dele. As colônias começaram a entrar em guerra. Portugal não conseguiu sustentar as guerras da colônia e o Marcelo Caetano caiu num movimento lindíssimo, né, que é chamado Revolução dos Cravos. 25 de abril, né? É o 25 de abril. Eu tive oportunidade 25 de abril. Eu tive a oportunidade de estar no 25 de abril, né, em 2018. Eu estava no 25 de abril em Lisboa, né, e participei de todas as comemorações e tal, gravei um vídeo lá e tal, sobre o 25 de abril. Né? Então, o 25 de abril é lindo, porque foi uma revolução pacífica, praticamente. Né? Você não teve tiro, praticamente, sendo disparado. E o Marcelo Caetano ficou isolado, né, numa fortaleza militar que existia lá, e logo depois foi derrubado. E o movimento de democracia era um movimento muito forte em Portugal, sabe? Socialismo e democracia. Depois o socialismo acabou morrendo, né? Tanto é que o Chico fala já, né? Foi bonita a tua festa, pá, e na segunda estrofe ele coloca, né? Já murcharam a tua festa, pá, né? Que é quando... Mas certamente uma semente em algum canto do jardim. Ela vai reaparecer, né? Em algum canto do jardim. Só que esse movimento, pouca gente sabe disso, mas esse movimento ele foi uma influência enorme pro que estava acontecendo no Brasil. Né? Porque, tipo, o Geisel, quando foi eleito, ele já era um militar de carreira, muito preocupado com aquela coisa do exército, né? Um militar assim, sabe aquele militar apaixonado pelo militarismo, né? Então ele olhou para o exército e falou, cara, eu tenho que mudar isso aqui. Né? Então, o milagre está falindo, tem uma pressão, lá fora Portugal acabou com a ditadura, eu preciso, né? Eu preciso flexibilizar o regime. Aí ele começa a abertura lenta, gradual e segura. Né? Então, tipo, é uma abertura
controlada pelos militares, né? Então ele vai revogando aos poucos uma série de coisas, até que no final do governo ele revoga o AI-5. Então ele vai abrindo aos poucos. Aí já começa a campanha da anistia, aí tipo o retorno de alguns exilados já é aceito, né, pelo governo, o pessoal começa a voltar. Então já é um outro momento, né? Por isso que talvez a palavra esperança, né, é uma palavra que caracterize bem essa música, né? O Apesar de Você, que é linda também, né? É linda, cara, né? Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão, cara. Tipo, tem muito sensacional. Tem muito a ver com a história atual, né? Sim, totalmente. Marretinha, diga, meu querido. Apesar de Você, está no disco de 78, Chico Buarque. É a última faixa do lado B. Pessoal que lembra, né? Lado B, lado A. E conta com outros grandes clássicos como Feijoada Completa, Cálice, Trocando em Miúdos, Meu Amor, Até o Fim, Pivete e Tanto Mar também. E Tanto Mar também, tá vendo? Tá no mesmo álbum, né? Muito bueno, legal. Bueno. Muito legal. Depois disso veio a nossa luta pela democracia e a nossa luta pelas diretas já. Opa! Né? Opa! Aí eu já posso falar de coisa que eu tava lá. Você tava lá, eu né? Tava lá, pô. Então... há quem, diz a lenda, e há quem jure que viu isso. Que num desses comícios de São Paulo, das diretas, o Chico Buarque vinha participar, né? E eles ficavam, os artistas todos no topo do prédio, acho que até era o prédio do Banespa, enfim, para esperar a sua vez de entrar. E há quem jure que viu isso, que o Chico estava ali fumando seu cigarro no topo do prédio, vendo lá embaixo, e o repórter perguntou para ele assim, o que você está achando de todo esse movimento? Né? Eu acho que ele não estava muito afim de falar. Ele falou assim, eu acho que isso aí vai dar um samba e eu estou com ele na minha cabeça. Disseram isso, eu ouvi essa história, fiquei com ela na cabeça. A verdade é que pouco tempo depois, eu ouvi ele cantando uma música que ele de camisa falava, amarela. Quando eu vi todo mundo na rua de blusa amarela, porque a blusa amarela, o amarelo era o símbolo das diretas já, e ele falava, né, quando vi todo mundo na blusa amarela, eu pensei que era ela puxando o cordão. Quando vi a cidade de noite batendo panelas, alguém se lembra de bater panelas? Pensei que ela era voltando. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, achei que era o povo que vinha pedir a cabeça do homem que olhava as favelas. Minha cabeça rolando no Maracanã. A campanha, na verdade, ela é fruto de uma emenda, a emenda Dante de Oliveira, né, que propunha eleições diretas ao fim do mandato do Figueiredo. Só que para essa emenda passar, ela precisava passar pela Câmara dos Deputados e precisava passar pelo Senado, né, em votação de maioria simples, né? E aí o que os idealizadores da campanha pensaram? Putz, a gente precisa de uma grande mobilização social, né, para fazer pressão nos deputados, para os deputados poderem votar, né, a favor da emenda Dante de Oliveira. E aí essa pressão ela aconteceu com panelaço, aconteceu com passeata, aconteceu com greve, aconteceu com tudo que podia imaginar, discurso. E aí você teve os showmícios. Então, que era os artistas iam. Então, ia o Chico, o Caetano, o Milton Nascimento, sabe? E a Fafá de Belém. 1 milhão de pessoas no Anhangabaú. E isso, aí você tinha, cara, 1 milhão de pessoas no Anhangabaú, 1 milhão de pessoas na Candelária, em Belo Horizonte. Quer dizer, o negócio cresceu absurdamente. Foi um momento assim que os militares perceberam que não tinha mais como continuar, porque a mobilização era enorme. Ou seja, eles tinham perdido a batalha. Eu acho que isso é que é legal pra caramba, né? Eles, apesar de no dia da votação ter tido aquela confusão, né? Porque você teve muita briga, muita agressão, muita repressão em Brasília, né? Porque as pessoas foram até o Congresso Nacional para poder fazer pressão lá, né, no dia, né? Então, o Figueiredo decretou estado de sítio em Brasília. O general Newton Cruz comandou a repressão, e aí teve muita gente agredindo. O general Newton Cruz chegou a subir com um cavalo em cima de um carro, né, para impedir que o carro continuasse buzinando e tal. Então você teve cenas que foram assim, absurdas ali naquele momento. E a emenda não passou.
Por 21 votos, a emenda não passou. E aí eu me lembro que a minha mãe chorava copiosamente em casa. Eu chorava copiosamente porque a emenda não tinha passado, Eram coisas assim, terríveis, assim. E eu não entendia muito qual que era a consequência daquilo tudo, mas a emenda não tinha passado. Só que eles perderam a batalha. E eu acho que essa batalha, era essa fala, eu estava guardando pro fim, assim, sabe? Porque, assim, eu acho que a batalha política que foi travada entre o Chico e a ditadura, o Chico ele foi tão inteligente que ele trouxe a batalha para o campo cultural. Então, eu não vou jogar o seu jogo, eu vou jogar o meu. Então, ele trouxe a batalha para o campo cultural. Então, você tá no campo cultural, você tem uma batalha ali acontecendo. A ditadura foi boa, não foi, papapá. E aquele momento ali, embalados pelas músicas do Chico e de outros artistas, né, os brasileiros disseram para os militares, olha, vocês perderam a batalha no campo cultural. Entende? Não é isso, não é Brasil é meu deixo, não é nada. Isso tudo foi uma grande bosta que aconteceu, sabe? E a gente precisa se livrar disso o mais rápido possível, entende? Então eu acho muito bonito isso, né? Porque ele trouxe a batalha para o campo cultural e disse assim, olha só, vencemos. Né? De blusa amarela, nós vencemos. Né? E depois disso veio aquela eleição que nós escolhemos... quer dizer, que o Congresso escolheu, Sim. Tinha que escolher entre... Era Maluf e Tancredo. Maluf e Tancredo. Foi escolhido o Tancredo. Tancredo não tomou posse, faleceu antes da posse. Exatamente. Outro momento terrível para a minha história. Terrível. Depois disso, Sarney, que seria o vice, assumiu. Do Tancredo. E aí veio a eleição direta. Sim. E justamente quando a gente estava... apto a votar, quer dizer, ávido dessa eleição direta, ganha Fernando Collor, que também fica pouco tempo, né? Não fica muito... 90 a 92. E, enfim, depois vieram... Marretinha quer falar, por favor, Marreta. Mal, a gente está encaminhando para o fim, só para não deixar pendente, eu não poderia deixar de falar desse álbum também, como a gente pontuou anteriormente, todas as músicas. Esse álbum tem o mesmo nome do álbum de 78, chama Chico Buarque, com outros sucessos também, como Mano a Mano, e passar para você, de volta. Tá bom. Bom, aí depois vieram os outros presidentes, Plano Itamar, Fernando Henrique, Plano Real, Lula, Dilma. E também houve aí esse impeachment da Dilma. Sim. Né? Aí depois começou esse ódio entre direita e esquerda, entre pessoas do bem e pessoas comunistas. Né? Nesse momento, as pessoas que eram taxadas de socialista, comunista, que para eles é a mesma coisa, eram pessoas do mal. E Chico foi taxado como pessoa do mal. Então ele sofreu muito com a sociedade carioca, que o tratava como uma pessoa do mal, uma pessoa comunista, uma pessoa que... Porque ele era contra o sistema daquela época, que era Bolsonaro. E, para minha surpresa, um dia eu ouço uma canção dele, então estamos falando agora deste momento, em que ele dá uma resposta a essa pessoa que pensa no ódio, na música Caravanas. Eu separei um verso aqui dessa música. Verso, que eu achei, assim, sensacional. Né? Que eu acho que é isso. É o que a gente está falando do Chico aqui o tempo inteiro. Né? Tá. O Chico aqui o tempo inteiro. É assim, tem que bater, tem que matar, engrossa a gritaria. Filha do medo, a raiva é a mãe da covardia. A raiva é a mãe da covardia. A raiva é a mãe da covardia. É maravilhoso, né? Tem uma forma melhor de traduzir isso, que a gente estava falando até naquele episódio das escolas, que existia uma mistura, que era uma mistura proposital entre medo e raiva. A gente chegou a falar isso. Que primeiro joga o medo, depois joga a raiva. E aí, a partir daí, você cria um ódio coletivo, que é um ódio coletivo que você pode manobrar. Né? E o Chico foi um dos alvos desse ódio coletivo. Né? Ele foi um dos alvos. Porque o terreno em disputa ele é o mesmo. Você percebe? O terreno em disputa é o mesmo. Porque se você não ganhar no plano cultural, você não ganhou. Então o terreno em disputa é esse. E o Chico é
é um expoente, pô, desse terreno. É óbvio que ele ia apanhar, né? É óbvio que ele ia apanhar. Porque a memória da ditadura militar ali, ela estava em disputa. Durante esse período aí de crescimento do bolsonarismo, todo aquele discurso, que era o discurso que a esquerda, né, teoricamente, conseguiu consolidar no final da ditadura, que a ditadura foi repressora, foi autoritária, foi não sei o quê, papapá, que matou muita gente, que teve milagre econômico, que teve arroz salarial, que teve não sei o quê, que foi um mal, né, que o Brasil... Esses caras, eles tentam mudar esse discurso, né? É uma memória em disputa. Essa memória está em disputa até hoje. Aí o cara diz que não foi golpe, que foi revolução militar, né? O cara diz que não era ditadura, o cara diz que era regime, né? Então, tipo, aí vem a fala do juiz do Supremo que diz, não é isso nem aquilo, né? É uma coisa no meio. Enfim, tipo, existe uma coisa em disputa, né? E aí começa esse negócio de polarização, né? Então, o campo cultural, ele está em disputa o tempo inteiro. Só que, pô, se você tem num corner o Chico Buarque, você tá bem, né, mano? Tá numa situação bacana. Então, tá bem. ele tenta... Eu acho que é uma resposta a essas pessoas, ele tenta mostrar que, sabe, ó, vocês também têm seus problemas. Veja bem, né? Ele utiliza para mostrar que a caravana que vem do Arará, da Chatuba, do Irajá, não são bem-vindas na Zona Sul. Né? Ou em Copacabana também, né? Sim, na Zona Sul do Rio. Na Zona Sul do Rio. E eles falam, eu vou citar aqui, com negros torços nus em polvorosas, a gente ordeira e virtuosa. A gente ordeira e virtuosa. Os homens de bem, né? Os homens de bem. Que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela. Ou para a Benguela, ou para o Grinel. Tipo, vai para a favela ou volta para a África. Ou volta para a África. Né? Então, eu acho que essa música é uma crítica social maravilhosa e é com ela que a gente vai terminando o nosso programa aqui. Né? E eu quero terminar com essa frase de novo que você disse. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Não é isso? Legal. É isso? Podemos bater a nossa... Podemos. Eu queria só falar uma última coisa sobre o Chico Buarque, que eu vim pensando, né? Quando a gente está diante da realidade e quando a gente está vivendo as coisas, é um privilégio você ter intelectuais, artistas, pessoas que têm a capacidade, a sensibilidade de interpretar a própria história enquanto a história está acontecendo. Então, para mim, o Chico, ele é esse intérprete do Brasil. Assim como muitos outros, né, intérpretes do Brasil, que são intérpretes sérios, pessoas que a gente pode, de fato, né, perceber que são brasileiros, acima de tudo, né, e que têm um amor, né, por tudo isso aqui, e que conseguem ver a beleza, né, mesmo diante de tantas violências, né, conseguem tirar flores, né, como na Revolução dos Cravos, né, de tantas ditaduras e outras coisas, sabe? Então, é um privilégio, né, a gente ter um intérprete desse quilate, que é o quilate do Chico. Falou tudo. Parabéns. Muito lindo o que você falou. Bom, a gente termina aqui agradecendo a todos vocês. Marretinha, dá o seu toque final pra gente. @Carijó Filmes em todas as redes sociais. É isso aí. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser.